Você já parou para pensar no que Jesus realmente ensinou nos seus últimos momentos na Terra? A Bíblia tradicional nos diz que ele passou 40 dias com os apóstolos antes de ascender aos céus. Mas existe um manuscrito antigo, preservado por séculos nas areias do Egito, que afirma algo muito mais perturbador e fascinante: que esse período de ensinamentos durou, na verdade, 11 anos. E o que foi revelado nesse tempo não eram apenas parábolas simples para a multidão, mas os segredos mais profundos sobre a origem da alma, as dimensões de luz e a queda de uma entidade divina chamada Sophie. No nosso último encontro, nós redescobrimos a verdadeira identidade de Maria Madalena, não como uma pecadora, mas como a apóstola dos apóstolos. Mas hoje nós vamos dar um passo além. Vamos entrar no universo da Piste Sophie, um texto sagrado onde Madalena não é apenas uma seguidora, mas a protagonista absoluta e a mente mais brilhante entre todos os discípulos. Ela é a única capaz de entender os mistérios que Jesus trouxe das esferas mais altas da criação. Se você achava que já conhecia a história cristã, prepare-se. O que está registrado no chamado Códice Esquil desafia quase tudo o que nos foi ensinado por gerações. Vamos explorar a jornada épica de Sophie, a fé-sabedoria, que ao buscar a luz suprema acabou caindo no caos mais profundo. E vamos entender de uma vez por todas por que Maria Madalena foi a peça-chave para decifrar esse enigma. Neste vídeo, não haverá espaço para suposições ou teorias da conspiração sem fundamento. Vamos olhar diretamente para as fontes originais para entender o ensinamento secreto que tentaram apagar da história. Se você é do tipo que busca o conhecimento que vai além da superfície e quer entender a gnose por trás das palavras de Cristo, você está no lugar certo. Mas antes de subirmos ao Monte das Oliveiras, onde esse diálogo épico começou, já clica no botão de curtir. Isso ajuda a levar esse conhecimento para mais buscadores como você. E se você ainda não é inscrito, aproveite agora, porque este é o conteúdo que conecta todos os pontos que vimos até aqui. Está pronto para o que nunca te contaram? Então vamos começar. O cenário desta revelação é o Monte das Oliveiras, um local carregado de simbolismo. Mas o que acontece aqui, segundo o manuscrito da Piste Sophia, rompe com qualquer narrativa convencional. O texto afirma que durante 11 anos após a sua ressurreição, Jesus continuou a instruir os seus discípulos, mas apenas nas regiões mais baixas e elementares do conhecimento. No entanto, no 15º dia do mês de Tobi, algo extraordinário aconteceu. Uma luz de uma intensidade indescritível desceu sobre ele, envolvendo-o numa glória que os discípulos nunca tinham visto. O manuscrito relata que esta luz era tão poderosa que os apóstolos ficaram como que cegos, incapazes de olhar diretamente para o seu mestre. Jesus, então, ascende aos céus, atravessando as esferas dos regentes e as hierarquias celestiais, para depois retornar com uma missão clara: revelar o mistério dos mistérios. Ele volta para explicar que o caminho para a luz não é feito apenas de obediência, mas de gnose, o conhecimento direto da nossa origem divina. E é neste momento de tensão e maravilha que a figura de Maria Madalena se destaca. Enquanto os outros discípulos estavam tomados pelo temor e pela confusão, Maria Madalena demonstra uma agilidade espiritual única. No capítulo 17 do manuscrito, Jesus diz que aquele que tiver o espírito sensível deve adiantar-se e explicar o que ouviu. Maria, então, aproxima-se e pede permissão para falar abertamente, sem medo. Jesus olha para ela e diz: Maria, tu és bendita, pois teus olhos estão abertos e tu compreendes o reino dos céus melhor do que qualquer outra pessoa aqui. Esta validação inicial é fundamental para entendermos por que ela é o fio condutor de todo o texto. É aqui que Jesus começa a narrar a própria história de Piste Sophia. Ele explica que ela era um ser de luz que habitava o 13º éon, uma região de pureza espiritual. Contudo, Sofia cometeu um erro que ressoa com a jornada de cada alma humana. Ela desviou o seu olhar da luz suprema para as regiões inferiores do caos.
Ela viu uma luz brilhando lá embaixo e, sem saber que era apenas um reflexo falso criado por uma entidade orgulhosa chamada Obstinado, ela mergulhou nas profundezas para alcançá-la. Ao entrar no caos, Sofia foi imediatamente cercada por emanações de trevas, seres com rostos de leões e serpentes que simbolizam as paixões e os desejos materiais que obscurecem a visão da alma. Eles roubaram a sua luz e a deixaram num estado de desespero e solidão. Este é o ponto de partida do ensinamento, a queda da sabedoria na matéria. E o que torna este relato magnético é a forma como ele descreve a nossa própria condição humana, perdidos em buscas por luzes falsas, sentindo que algo da nossa essência foi roubado. Mas Maria Madalena, ao ouvir este relato inicial, não fica apenas no lamento. Ela é a primeira a perceber que a história de Sofia não é apenas uma lenda celestial, mas uma descrição codificada das Escrituras. Ela conecta a queda de Sofia com o que já estava escrito nos Salmos, provando que a sabedoria sempre esteve a tentar se comunicar conosco. Jesus confirma a visão dela, estabelecendo que Maria é a intérprete oficial destes mistérios. Se você já sentiu que a vida é um labirinto onde muitas vezes buscamos a felicidade em lugares que só nos trazem escuridão, saiba que a jornada de Sofia é o seu mapa de retorno. Maria Madalena entendeu isso há 2000 anos e é por isso que ela é a chave deste vídeo. Se você quer entender como sair do seu próprio caos espiritual, comente aqui embaixo "Eu busco a gnose". E não se esqueça de verificar se a sua inscrição está ativa, pois o que vamos revelar a seguir sobre o arrependimento de Sofia e a oposição feroz que Maria enfrentou vai mudar sua percepção sobre a autoridade espiritual. Ao longo desta primeira fase do diálogo, fica claro que a Pistis Sophia não é um texto para quem procura respostas fáceis. É uma cosmologia complexa que exige atenção. Jesus descreve como ele mesmo, ao ver o sofrimento de Sofia, decidiu descer até as profundezas para a resgatar. Mas o resgate não seria automático, ele dependeria da metanoia de Sofia, ou seja, da mudança total da sua mente e do seu coração. O interessante aqui é notar que enquanto Jesus descreve as esferas celestiais e os regentes do destino, ele está preparando os discípulos para uma batalha de consciência. Ele mostra que o universo é feito de níveis e que a alma precisa de senhas, o conhecimento dos mistérios, para poder regressar à sua casa original. E adivinha quem é a pessoa que faz as perguntas mais pertinentes sobre como essas senhas funcionam? Sim, Maria Madalena. Ela pergunta sobre o destino das almas, sobre a reencarnação e sobre como o ser humano pode libertar-se das correntes do destino. Em cada resposta, Jesus reforça que a alma não tem gênero e a inteligência de Maria é um sinal de que ela já atingiu um nível de luz superior. Esta dinâmica cria uma tensão crescente com os outros apóstolos, especialmente Pedro, que começa a sentir sua autoridade tradicional ser ameaçada por esta sabedoria mística que Maria Madalena possui. O mergulho de Sofia nas profundezas do caos não foi apenas uma queda física, mas um processo de fragmentação da alma que o manuscrito descreve através de 13 estágios de dor e consciência, conhecidos como as 13 repentâncias. Imagine a cena. Jesus, envolto em luz no Monte das Oliveiras, relata detalhadamente cada oração desesperada que Sofia enviou à luz das luzes, enquanto as potências das trevas, lideradas pelo Obstinado, tentavam consumir o resto de sua essência divina. No Códice Askew, essas preces são chamadas de metanoia, uma palavra grega que significa muito mais do que arrependimento. Significa uma transformação completa da mente. Na sua primeira repentância, Sofia clama: "Ó luz das luzes, em quem tive fé desde o princípio, ouve agora o meu lamento, salva-me, pois a minha luz foi roubada e eu estou rodeada pela escuridão." O que torna este texto fascinante não é apenas o drama celestial, mas o método pedagógico que Jesus utiliza com seus discípulos. Após narrar cada uma dessas 13 orações, ele faz uma pausa e pergunta: "Quem entre vós tem o espírito alerta para compreender o significado destas palavras?"
E é aqui que a conexão com o nosso estudo anterior sobre Maria Madalena se torna inegável. Maria Madalena não apenas levanta a mão, ela se adianta com uma confiança que nenhum outro apóstolo demonstra. Ela percebe algo que os outros deixam passar. As dores de Sofia são as mesmas dores descritas nos Salmos de Davi e nas Odes de Salomão. Por exemplo, quando Jesus narra a sexta repentância de Sofia, onde ela descreve estar cercada por seres com faces de leão, que simbolizam o ego e as paixões cegas, Maria Madalena imediatamente cita o Salmo 102, que diz: "Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim o teu ouvido." Ela prova que a gnose, ou o conhecimento secreto, está escondida sob o véu das Escrituras que o povo já conhecia. A cada interpretação que Maria oferece, Jesus a exalta de uma maneira que não vemos em nenhum outro texto bíblico. No capítulo 19 da Piste Sofia, ele declara abertamente: "Maria, tu és a herdeira da luz. Tu és aquela cuja mente é pura e cujo espírito é mais vibrante do que o de todos os teus irmãos." Perceba o peso dessas palavras. Em uma época em que o papel da mulher era silenciado, o próprio Cristo, segundo este manuscrito, a coloca no topo da hierarquia intelectual e espiritual. Ela não é apenas uma seguidora, ela é a decifradora dos códigos divinos. Essa dinâmica gera um contraste profundo. Enquanto Sofia, a sabedoria celestial, está presa no caos tentando recuperar sua luz, Maria Madalena, a sabedoria terrestre, está no Monte das Oliveiras ajudando os apóstolos a entenderem como essa mesma luz pode ser resgatada dentro de cada um de nós. Ela explica que as potências que oprimiam Sofia são as mesmas potestades do ar, mencionadas em cartas bíblicas, as forças que tentam distrair o ser humano da sua busca pela verdade. Você já sentiu que, por mais que tente evoluir, existem forças ou pensamentos negativos que parecem querer roubar a sua paz e a sua energia? Na Piste Sofia, isso é descrito como o roubo da nossa luz interior. Maria Madalena era quem ensinava como identificar e vencer esses obstáculos através do autoconhecimento. Se você quer que continuemos trazendo essas chaves de sabedoria que foram ocultadas por milênios, inscreva-se agora no canal e ative o sino. Sua presença aqui é o que garante que essas verdades continuem sendo espalhadas. E me conte nos comentários, você já tinha ouvido falar dessas 13 orações de Sofia? O texto segue descrevendo a nona repentância, um momento crítico onde Sofia quase se apaga. Ela diz que se tornou como um pelicano no deserto e como uma coruja nas ruínas. Maria Madalena mais uma vez toma a palavra para explicar que isso simboliza a alma que se sente estrangeira em um mundo material que ela não reconhece como seu. É a descrição perfeita do sentimento de despertar, quando percebemos que o mundo ao nosso redor é apenas uma sombra de uma realidade muito maior. O resgate de Sofia começa a acontecer não por um milagre externo e passivo, mas porque ela se manteve fiel à luz mesmo no meio das trevas. Jesus explica que enviou um poder de luz para fortalecê-la, mas que a sua libertação final só ocorreria quando ela completasse o ciclo de 13 orações, simbolizando a vitória sobre os 12 signos do zodíaco e sobre o destino, Haimarmene, que aprisiona os homens. Neste ponto do manuscrito, a tensão no grupo começa a transbordar. Pedro, que acompanhava as explicações brilhantes de Maria Madalena, não consegue mais conter o seu incômodo. No capítulo 36, ele se levanta e diz a Jesus: "Senhor, não podemos mais suportar que esta mulher nos tome a palavra. Ela fala o tempo todo e não nos deixa oportunidade para explicar nada." Esta passagem é vital porque confirma historicamente o conflito de autoridade que discutimos no vídeo anterior. O ciúme de Pedro não era sobre quem Jesus amava mais, mas sim sobre quem possuía a maior capacidade de interpretar os mistérios da gnose. Jesus, no entanto, não repreende Maria. Pelo contrário, ele reforça que a autoridade espiritual não depende de gênero ou de cargos, mas sim da receptividade do Espírito. Ele diz a Pedro que qualquer um que se sentir impelido pelo Espírito deve falar, e que Maria estava em perfeita sintonia com a luz.
Este diálogo na Piste Sofia é o registro mais claro que temos de uma disputa de púlpito na era primitiva, onde a sabedoria intuitiva de Madalena colidia com a necessidade de ordem e controle de Pedro. A história de Sofia nas trevas e a luta de Maria Madalena para ser ouvida no Monte das Oliveiras correm em paralelo. Ambas são figuras da sabedoria tentando encontrar o seu lugar em um sistema que tenta subjugá-las. Conforme avançamos para as últimas repentâncias, vemos que o arrependimento de Sofia se torna um hino de vitória, e Maria Madalena se torna a guia que levará os outros discípulos a compreenderem como eles também podem ascender. A libertação de Piste Sofia não foi um evento súbito, mas uma batalha de frequências espirituais que o manuscrito detalha com uma precisão quase científica. Após a 13ª repentância, Jesus narra que a luz suprema finalmente enviou um poder de luz, uma emanação direta do primeiro mistério para resgatar Sofia definitivamente do abismo. Este poder não apenas a protegeu das potências do obstinado, mas começou a restaurar cada partícula de luz que havia sido drenada dela durante a sua queda. E, mais uma vez, no Monte das Oliveiras, quem se adianta para traduzir o significado dessa restauração é Maria Madalena. Ela explica que esse poder de luz que desceu sobre Sofia é o mesmo que habita o coração de cada buscador. Maria compreende que o resgate de Sofia simboliza a vitória da alma sobre o antimimon pneuma, o espírito falsificado, ou a contraparte sombria que nos induz ao erro e ao esquecimento de nossa origem divina. Enquanto os outros discípulos tentam entender a cosmologia como algo exterior, Madalena ensina que o caos onde Sofia estava presa é, na verdade, o labirinto da mente humana obscurecida pela matéria. Jesus, ao ouvir a explicação dela, exclama: Maria, tu és a herdeira da luz, porque compreendeste o mistério do Espírito que paira sobre as águas do caos. Nesta fase do texto, o diálogo torna-se ainda mais profundo, abordando o destino final das almas e o conceito de Haimarmene, ou o destino astrológico. Jesus explica que os seres humanos estão presos a uma roda de renascimentos e sofrimento porque são ignorantes de sua própria luz. Ele revela que, ao nascer, a alma recebe o cálice do esquecimento, que a faz esquecer de onde veio. No entanto, aquele que alcança a gnose, o conhecimento que Maria Madalena exemplifica, consegue quebrar as correntes do destino e atravessar as esferas dos regentes após a morte física. Maria faz uma pergunta que ressoa até hoje. Senhor, se um homem cometeu muitos pecados e agora deseja o reino, como ele pode ser salvo? A resposta de Jesus na Piste Sofia é revolucionária. Ele afirma que não existe pecado que a gnose e o arrependimento sincero não possam transmutar. Ele explica que os mistérios do batismo e da luz são dados justamente para limpar a alma do seu peso kármico. Maria, ao ouvir isso, chora de alegria e louva a misericórdia da luz, mostrando que sua conexão com o Mestre era baseada numa empatia profunda pela humanidade caída. O manuscrito também registra intervenções de outros discípulos, como Marta e Felipe, que tentam acompanhar o raciocínio de Maria. Felipe é encarregado de escrever tudo o que está sendo dito, servindo como o escriba oficial dessa revelação. No entanto, é Maria quem continua a ser o espelho, que reflete a sabedoria de Jesus. Ela questiona sobre o mistério do perdão e sobre como as almas que não alcançaram a perfeição podem ter uma nova chance através de novos corpos, uma clara referência gnóstica ao processo de reencarnação como uma escola para o espírito. Você já teve aquela sensação estranha de que já viveu certas situações ou que possui um conhecimento que não aprendeu nesta vida? Na Piste Sofia, Jesus e Maria Madalena discutem exatamente isso, a memória da alma que sobrevive ao cálice do esquecimento. Se este assunto te fascina e você sente que sua alma está despertando para essas verdades antigas, comente aqui embaixo, eu me lembro. E aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que também questiona o ciclo da vida e da morte. Sua participação ajuda a manter viva a chama desse conhecimento que quase foi apagado.
A ascensão de Sofia de volta ao 13º éon é celebrada no texto com hinos de uma beleza transcendental. Conforme ela sobe, ela precisa enfrentar os regentes que tentam impedi-la, apresentando as senhas e os nomes sagrados que provam a sua pureza. Maria Madalena explica que essas senhas são as virtudes e o conhecimento interior que cultivamos. Ela mostra que a fé-sabedoria não é uma crença cega, mas uma convicção baseada na experiência da luz. É importante notar que em todo o manuscrito da Piste Sofia, a autoridade de Maria Madalena nunca é questionada por Jesus, apenas pelos discípulos homens, que se sentem ofuscados. Jesus chega a dizer que no final dos tempos, quando todas as almas de luz forem reunidas, Maria Madalena ocupará um lugar de honra à sua direita, pois ela foi a que mais amou a luz. Esse amor, no contexto gnóstico, é sinônimo de compreensão e fusão espiritual. A jornada de Sofia, portanto, é o modelo da jornada iniciática. Ela cai pela curiosidade, sofre pela ignorância, mas ascende pelo conhecimento e pelo auxílio do Salvador. Maria Madalena atua como a professora, que traduz essa jornada para a linguagem humana, transformando mitos celestiais em ferramentas práticas de transformação pessoal. Ela mostra que o caminho para o divino não é reservado para uma elite sacerdotal, mas para qualquer alma que, como Sofia, tenha a coragem de admitir seu erro e clamar pela luz verdadeira. À medida que os diálogos no Monte das Oliveiras se aproximam de sua conclusão, o manuscrito da Piste Sofia nos revela o destino final, não apenas da entidade Sofia, mas de cada alma que busca a verdade de forma genuína. Jesus explica que o universo é regido por leis de compensação e que a ignorância é a maior prisão da humanidade. Ele detalha como as almas que recebem os mistérios da luz tornam-se seres de fogo espiritual, capazes de atravessar os portões dos éons sem serem detidas pelos regentes deste mundo. E, para a surpresa de todos os presentes, Jesus volta o seu olhar mais uma vez para Maria Madalena para selar a sua autoridade eterna. No capítulo 96 do manuscrito, Jesus faz uma revelação que é o ponto culminante de todo o texto. Ele afirma que no reino da luz haverá uma hierarquia baseada não no sangue, no gênero ou na tradição, mas na profundidade da gnose alcançada. Ele profetiza que aqueles que compreenderam os seus ensinamentos, representados aqui pela figura de Maria, sentar-se-ão em tronos de glória superior. Jesus diz textualmente: Tu, Maria, e todas as mulheres que, como tu, receberam o Espírito, estareis no topo do reino, pois a vossa percepção foi além do véu da matéria. Esta promessa final é o que conecta perfeitamente os dois vídeos que fizemos. Lembra-se de como, no primeiro estudo, vimos que a história tentou apagar Madalena, rotulando-a como uma pecadora? Ao lermos a Piste Sofia, entendemos o medo por trás desse silenciamento milenar. O sistema religioso que se formava séculos depois não podia permitir que uma mulher fosse vista como a guardiã dos mistérios supremos da ressurreição e da cosmologia. O manuscrito mostra que Madalena não era apenas uma discípula, ela era a personificação da própria Sofia na Terra, a sabedoria que, após passar pelo caos do mundo, recupera sua luz e ensina outros a fazerem o mesmo. Os diálogos encerram-se com Jesus dando aos discípulos o mistério do primeiro mistério, a chave final para o perdão e a libertação da alma. Ele instrui os apóstolos a saírem e pregarem, mas com uma advertência, que esse conhecimento profundo não deve ser dado àqueles que não tenham coração puro. Maria Madalena, compreendendo a gravidade dessa missão, encerra sua participação no texto com um hino de exaltação, reafirmando que a luz de Deus é acessível a todos que têm a coragem de olhar para dentro de si mesmos e reconhecer sua própria centelha divina. Chegamos ao fim desta jornada inicial, mas eu preciso ser muito sincero com você. Com esses dois vídeos sobre Maria Madalena e a Piste Sofia, nós apenas abrimos a porta do mistério.
O que revelamos aqui é apenas a ponta do iceberg de um conhecimento que ficou enterrado por quase 2000 anos. Se você sente que a sua alma vibra com essas verdades ocultas, curta este vídeo e se inscreva no canal agora. Muitos outros segredos virão, pois ainda temos manuscritos inteiros de Nag Hammadi, textos essênios e mistérios apócrifos para desbravar juntos. Deixe o seu comentário com a palavra luz se você está pronto para os próximos capítulos dessa busca. Nestes 2 vídeos, percorremos um caminho que começou na desconstrução de um mito histórico e terminou na revelação de uma cosmologia sagrada. Vimos que Maria Madalena foi muito mais do que a tradição nos permitiu acreditar. Nas escrituras canônicas, ela foi a testemunha ocular da ressurreição. Nos manuscritos de Nag Hammadi, ela foi a confidente de Jesus. E aqui, na Piste Sofia, ela se revelou como a mestre dos mistérios, a única capaz de traduzir o drama da alma humana para os seus irmãos. A história de Sofia, a sabedoria que cai e se levanta, é a nossa própria história. É o relato de como a nossa fé e o nosso conhecimento podem nos resgatar das situações mais sombrias. Maria Madalena permanece como o grande farol desse ensinamento. Uma figura de força e espiritualidade vibrante que atravessou milênios de silêncio para voltar a falar conosco. Mas não se engane, este é apenas o começo da nossa jornada por este canal. O mistério é vasto e eu já estou preparando os próximos mergulhos em textos que a história tentou esquecer. A verdade está lá fora, muitas vezes escondida sob interpretações distorcidas, mas ela sempre brilha para quem tem olhos para ver. Muito obrigado por acompanhar esta investigação histórica e mística comigo. Se você perdeu o primeiro vídeo sobre a vida secreta de Madalena, ele está aparecendo agora na tela para você completar esse quebra-cabeça. Assista a ele e prepare-se, porque o que vem a seguir no canal será ainda mais profundo. Fique com a luz, continue buscando a sabedoria e nos vemos em breve para o próximo mistério.